Olá, boa noite. Veja agora no Brasil TV. O Tribunal Superior Eleitoral faz a última verificação dos sistemas eleitorais e as urnas começam a ser distribuídas. Além de escolher prefeitos e vereadores, eleitores de 5 municípios votam também em plebiscitos e referendos. Há uma semana para o Dia das Crianças, um estudo do Procon mostra que o mesmo brinquedo pode custar mais que o dobro do preço, dependendo da loja. E ainda, a campanha do Outubro Rosa, que alerta para o câncer de mama. Sábado, 5 de outubro, agora no Brasil TV. É grande a expectativa para o primeiro turno das eleições municipais. Quase 156 milhões de eleitores estão aptos a votar em todo o país. São 15.574 candidatos a prefeito e 431.999 candidatos a vereador em 5.569 municípios. São mais de 500 mil sessões eleitorais e 570 mil urnas eletrônicas. Não vai ter eleição em Fernando de Noronha e no Distrito Federal. Os eleitores do exterior também não votam. Hoje, no fim da manhã, teve a cerimônia de verificação da integridade e autenticidade dos sistemas eleitorais no Tribunal Superior Eleitoral. O Pedro Figueiredo tem as informações. Oi, André, tudo bem? Aqui no Tribunal Superior Eleitoral foi realizada nesse sábado uma cerimônia de verificação dos sistemas que serão utilizados nas eleições deste domingo. Entre os sistemas que foram analisados estão o de gerenciamento da totalização, e também aquele que é responsável por enviar os dados da urna para esse sistema de totalização. Totalização é aquela parte da divulgação dos resultados. Os testes mostraram, claro, que as eleições serão limpas, que não há nenhum tipo de irregularidade nesses sistemas e, principalmente, mostrando aí mais uma vez o esforço da Justiça Eleitoral para garantir eleições democráticas aqui no Brasil neste domingo. Segundo o responsável pelo TSE, essas auditorias ocorrem desde 2002, chamadas até de teste de integridade. E desde então nunca foi encontrada nenhuma falha. As eleições neste domingo vão ocorrer em 5.568 municípios brasileiros, com exceção aí de Brasília, do Distrito Federal, e também Fernando de Noronha, que é um distrito estadual. Então esses dois lugares não têm prefeitos nem vereadores. Lembrando que a votação ocorrerá de acordo com o horário de Brasília, portanto, entre 8 da manhã e 5 da tarde pelo horário de Brasília. Naquelas cidades com fuso de horário -1, a eleição será de 7 às 4. Já aquelas cidades do Acre e de parte ali do Amazonas com 2 horas a menos em relação ao horário de Brasília de fuso, as eleições de 6 às 3. Os resultados passarão a ser divulgados a partir das 5 da tarde pelo horário de Brasília, E a expectativa é de que nas cidades com mais de 200 mil eleitores, esse resultado seja divulgado de maneira imediata, uma novidade da Justiça Eleitoral. Nas demais, ocorrerá, assim como já acontecia em eleições anteriores, uma divulgação em poucos minutos desses resultados. Eu volto com você, André. Valeu, Pedro. Importante, hein, gente? Nessa votação não tem eleição em trânsito. Se você estiver fora do seu domicílio eleitoral, vai ter que justificar a ausência. Isso pode ser feito pelo aplicativo do TRE, mas para quem ainda não baixou o e-título, atenção, ele só pode ser baixado ou atualizado até hoje. É só acessar a Play Store ou a Apple Store e digitar na busca e-título. O download é de graça. Em todo o país, hoje foi dia de transportar as urnas eletrônicas para os locais de votação. No Pará, a Justiça Eleitoral está usando helicópteros e aviões para garantir a entrega das urnas eletrônicas nas regiões mais remotas, como as terras indígenas. No Amazonas, a seca dos rios obrigou o TRE a fazer algumas adaptações na logística do transporte das urnas eletrônicas para o interior do estado. Segundo a Justiça Eleitoral, pelo menos 120 mil eleitores podem ser afetados. Algumas das nossas embarcações tiveram um problema de encalhe em Garapés, mas foi solucionado, graças a Deus, e todos os locais já estão com seus técnicos e suas urnas. Somente no dia de hoje a gente completou. Fizemos isso em 2 dias, na sexta e no sábado. No Maranhão, 19 mil urnas estão sendo distribuídas para essa eleição municipal. Em todo o país, são mais de 500 mil.
Na Bahia, quarto maior colégio eleitoral do país, com 11 milhões e 200 mil eleitores, o trabalho de transporte das urnas começou cedo neste sábado. Dos centros de apoio técnico do TRE para as sessões, onde coordenadores das zonas eleitorais e colaboradores arrumavam os últimos detalhes. Já acho que é a quarta ou é a quinta eleição que eu trabalho. Para mim é gratificante. Eu adoro estar trabalhando nessa época. Na véspera da votação, também são feitos os últimos ajustes de comprovação de lisura da eleição. Em Salvador, o sorteio das urnas eletrônicas que vão passar pela chamada Auditoria da Votação Eletrônica aconteceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral. Amanhã, as urnas sorteadas passam por testes de integridade e de autenticidade. Segundo a Justiça Eleitoral, esses procedimentos asseguram o funcionamento do sistema de votação. O número de urnas auditadas depende da quantidade de sessões de cada estado. Naqueles que têm até 15 mil sessões, são 23 equipamentos. Nos que têm entre 15 e 30 mil, são 35. Já nos estados com mais de 30 mil sessões, como aqui na Bahia, são 43 urnas eletrônicas testadas. Esse é o fundamento maior de todo o processo, seja com a verificação lá no local, pelo próprio juiz eleitoral, com os representantes de partidos, com advogados, com o público presente, com os próprios eleitores que estão na sessão aguardando a votação, para que a gente possa realmente atestar a lisura do processo eleitoral. No Rio de Janeiro, o esquema de levar as urnas até os locais de votação começou no início da tarde. Foi montado um esquema especial para garantir a segurança. O Gabriel Barreira acompanhou. Oi, Trigueira, muito boa tarde. Essas são as urnas de contingência, são as reservas. Caso alguma urna apresente problema no local de votação, um equipamento sai daqui e é levado para lá para substituir. Ao longo da manhã e da tarde de hoje, quase 2.000 urnas foram levadas desse polo do Tribunal Regional Eleitoral, onde eu estou, no Jardim Botânico, para os locais de votação na zona sul da cidade. A segurança dos equipamentos é garantida pela Polícia Militar, que faz a escolta desses ônibus. Amanhã, o esquema especial de segurança continua. Durante todo o dia de votação, a Polícia Militar estará em vários bairros do estado, principalmente na zona oeste da capital e em municípios da Baixada Fluminense, onde, infelizmente, têm sido comuns os confrontos entre traficantes e milicianos. São 25 mil policiais trabalhando e acompanhando a movimentação dos eleitores, com suporte de quase 13 mil câmeras corporais acopladas nos uniformes dos policiais, trazendo tudo em tempo real. A Central de Operações, o Centro Integrado de Comando e Controle, coordena as ações, recebendo essas imagens e também os dados do 190. Amanhã, a PM também vai usar drones e helicópteros para sobrevoar as zonas eleitorais e garantir a tranquilidade do voto de todo mundo. Gabriel Barreira para o Brasil TV. Além de escolher prefeitos e vereadores, os eleitores de 5 cidades do país vão ter mais uma votação amanhã. São as consultas populares que vão definir questões locais. Entre os 5 municípios onde haverá consulta popular, 2 ficam no Maranhão. Em Governador Edson Lobão, os moradores vão decidir se mudam ou não o nome da cidade para Ribeirãozinho do Maranhão. Já na capital, São Luís, o plebiscito é para a adoção do passe livre estudantil. Se a decisão for favorável, o assunto vai ser discutido na Câmara Municipal no ano que vem. Em Roraima, o eleitorado de São Luís vai votar se é a favor da mudança do nome da cidade para São Luís do Anauá. Em 2 Lajeados, no Rio Grande do Sul, a votação é para saber se o novo centro administrativo municipal deve ser construído na área de um parque da cidade. Em Belo Horizonte, a discussão é sobre a bandeira do município. Atualmente, ela tem o fundo branco com o brasão de armas. A proposta é mudar para esta, que destaca a Serra do Curral, em verde, o sol nascente e o azul do céu. Eu vou votar sim, é porque eu gostei, né? Justamente porque tem a montanha, não é isso? Desde pequenininha que eu conheço essa bandeira, então não quero que troca. A nova bandeira foi aprovada pela Câmara Municipal, mas precisa ser referendada pela população amanhã para passar a ser usada. E os eleitores devem ficar atentos, porque na urna eletrônica não vai aparecer nenhuma imagem das bandeiras. Depois da votação para os cargos de vereador e de prefeito, vem a pergunta: você aprova a alteração da bandeira de Belo Horizonte? As opções são tecla 1 para sim e 2 para não.
qualquer outro número diferente, o voto é anulado. Infelizmente, não foi possível, por questões técnicas, a inserção da fotografia das bandeiras na urna, mas a gente teve o cuidado não só de inserir cartazes nos locais de votação, tivemos uma ampla comunicação para todos os eleitores de Belo Horizonte e também questões referentes, em principal, aos nossos eleitores com acessibilidade. Falta exatamente uma semana para o Dia das Crianças e uma pesquisa do Procon de São Paulo revelou que o mesmo brinquedo pode ter mais de 150% de diferença de preço entre pontos de venda distintos. O Procon pesquisou sites e lojas físicas. Nem o frio de hoje cedo fez esse monte de gente desanimar do passeio de sábado na 25 de março. E faltando só uma semana para o Dia das Crianças, dá para ver até no ar que o foco dos consumidores são os brinquedos. A Luciana trouxe a filha, a Maria Luísa, para bater perna no centro. Aí elas já olharam os preços e decidiram juntas o que comprar. Tem que andar, não entrar na primeira loja, não. Tem que ir lá pro fundão, que é lá mais em conta. O que é isso que você conseguiu aí, que você ganhou? A ansiedade do Divertidamente 2. Feliz Dia das Crianças. Os vendedores estão focados em aumentar as vendas e o Josi Gleison está animado com o movimento de clientes. A partir do dia da Semana da Criança, o fluxo melhora. O nosso carro-chefe aqui é pelúcia. Só de circular um pouquinho aqui pelas lojas dá para ver uma diferença grande de valores de um mesmo produto. Isso nesta rua. Agora, comparando com estabelecimentos de outras regiões da capital, o preço pode até dobrar. Isso não é só no comércio de rua ou em shoppings, não. Uma pesquisa do Procon, feita entre os dias 17 e 19 de setembro, comparou preços de 82 brinquedos em 7 sites e também entre eles em lojas físicas. A maior diferença encontrada foi de nada menos do que 157%. Em um boneco que chegou a custar R$ 169,99 em um ponto de venda e R$ 65,90 no outro. A menor diferença foi de 5%, encontrada nos preços de um jogo que custava R$ 47,49 em um ponto de venda e R$ 49,99 no outro. E mesmo a gente vendo os preços de quase tudo subirem mês a mês, o aumento médio nos valores dos brinquedos ficou abaixo da inflação, segundo o Procon de São Paulo. Houve apenas uma diferença de 2,4% em relação ao ano anterior e a inflação, o IPC, foi superior a esse percentual. O grande destaque, infelizmente, é essa discrepância de preços entre lojas, tanto físicas quanto pela internet. Algumas dicas podem ajudar o consumidor na hora de escolher. Já anota aí. Primeiramente, o consumidor deve ter muita calma e cautela. Não se afobe a fazer qualquer compra. Segunda recomendação, pesquise os preços, tanto em lojas físicas quanto nas lojas virtuais. Só entre também, pesquise só em sites oficiais. No site do Procon tem uma lista de sites que devem ser evitados. O Caio já ensinou a filha Isabela a importância de pesquisar bem antes de comprar. A gente tem que, procurar muitos lugares para tentar achar a coisa mais barata para conseguir comprar as coisas. Eu adoro o Dia das Crianças, por causa que aí eu consigo ganhar brinquedos, essas coisas, consigo também passear. Acabamos aproveitando o sábado para fazer coisas que precisava, comprar fantasia para a Semana da Criança da escola, ela vai também ganhar brinquedo, ganhar mangá. Aqui a gente acaba economizando um pouquinho mais. A Rita veio lá da Zona Norte procurar presentes. Ela já está com a sacola cheia de brinquedos para uma festa que vai fazer no dia 12 para 100 crianças do Mandaqui. Eu sou adepta Cosme Damião. Eu fiz uma promessa para terminar minha faculdade depois de idosa. Terminei, já estou trabalhando. Então, hoje eu compro 100 presentes para entregar para 100 crianças no dia 12. Com festa, com bolo, com comida da Bahia, porque sou baiana. Adoro o Dia das Crianças, adoro. Bom, e o diretor do Procon ainda lembrou de uma coisa importante, hein? O direito ao arrependimento. Ou seja, em todas as compras pela internet, o consumidor tem um prazo de 7 dias para devolver o produto e receber o dinheiro de volta. E você vai ver a seguir, estudantes de Brasília representam o Brasil numa competição de universidades estrangeiras. A gente volta já já. Brasil TV de volta falando sobre o Outubro Rosa. É uma campanha que alerta para o câncer de mama.
Hoje está acontecendo uma mobilização nacional. No Recife, um grupo de remadoras caiu cedo na água, chamando a atenção para a importância da prevenção e do tratamento da doença. Um dia de celebração, superação e muita força. O que nos desafia nos transforma. Quartzo Rosa! No Rio Capibaribe, o esforço das remadoras do grupo Quartzo Rosa vai muito além do esporte. Elas remam com um propósito: conscientizar as pessoas sobre a luta contra o câncer de mama. A Regata Rosa reúne mulheres que venceram o câncer em etapas que acontecem em todo o Brasil. Elisângela foi diagnosticada há 4 anos. Depois de enfrentar a quimioterapia e cirurgias, ela encontrou no esporte uma forma de recomeçar. Após a cirurgia, a gente não consegue levantar muito o braço para cima, porque dói. Mas o esporte mudou muito, muito mesmo o meu movimento de braços. Sandra é outra guerreira no barco. Ela tem 60 anos. Descobriu o câncer em 2019, quando fez um exame de rotina. Com tratamento e apoio da família, superou a doença. Hoje, ela rema como uma forma de inspirar outras mulheres a nunca desistirem. Funciona como um grupo de ajuda, né? Como todas já passaram por esses tratamentos, então uma dá apoio a outras. A gente tem tanto a parte física como o apoio psicológico. Além das remadoras, parentes acompanharam de perto. A primeira Regata Rosa de Pernambuco não é apenas um evento esportivo, mas um símbolo de superação e conscientização. Cada remada é uma conquista, transmite uma mensagem de que o câncer de mama pode ser vencido e a prevenção faz toda a diferença. As remadoras saíram do departamento de remo do esporte e chegaram ao Parque das Graças. Foram recepcionadas por amigos e parentes. Elas carregam histórias de inspiração, verdadeiros exemplos de vida. Eu já tive 2 cânceres de mama. Hoje em dia eu caminho, eu faço trilha, eu remo, faço academia, pilates, meditação. Então, assim, se eu conseguir, todas vocês que estão vendo também podem. Estudantes do Distrito Federal foram escolhidos para representar o Brasil numa competição em universidades estrangeiras. E olha que interessante, será uma competição de debates. O Bernardo e a Catarina são adolescentes de 16 anos, mas já pensam em estratégias para problemas de gente grande. Os alunos do Colégio Militar Dom Pedro II contam que desde pequenos estudam para participar de competições que simulam reuniões da Organização das Nações Unidas. Enquanto na Assembleia Geral da ONU, chefes de Estado debatem soluções para seus países, nas simulações essa tarefa passa a ser dos estudantes, que devem apresentar ideias e argumentos de acordo com os países que eles representam na competição. É um estudo bem aprofundado em geopolítica, em história, além da oratória que a gente tem que ir melhorando todos os anos. Os alunos contam que começaram a participar de simulações no 6º ano, em um projeto chamado Mundo Dom Pedro. Aqui eles aprenderam sobre a cultura de diversos países e a visão política de cada um deles. São vários temas diversos que a gente tem que estar sempre atualizado, a gente tem que prestar bastante atenção nos noticiários e fazer bastante um estudo mesmo da história do passado e do presente para saber o que agir e como falar. Porque nessas simulações a gente representa um país e a gente tem que dar o ponto de vista desse país sobre a questão que vai ser debatida. Então não é a minha opinião que eu vou estar expressando, é a opinião que o meu país, que eu estou representando, tem. Depois de ganharem destaque em competições nacionais, agora os estudantes vão voar ainda mais alto. Eles foram selecionados para participar de simulações da ONU em 2 grandes universidades dos Estados Unidos. Passaram por um processo seletivo disputado. E os alunos explicam que para os brasileiros as chances são ainda menores. Lá, eles exigem que você esteja no ensino médio há pelo menos 1 ano, porque é quando eles começam a ver mais essa história de geopolítica, de história política e de sociologia. Aqui também. O porém é que você só pode aplicar uma vez. Lá, 2. É uma janela mais estreita. Porque lá eles têm 2 chances de aplicar. Aqui a gente só tem a chance de aplicar uma vez. Entre os obstáculos geralmente enfrentados por estrangeiros está o domínio do inglês. Mas isso foi fácil para os adolescentes. A dificuldade agora está em conseguir dinheiro suficiente para participar da competição que começa em janeiro. Totalmente, para a gente ir, são R$45 mil.
A gente junto, como a gente está procurando junto, são 90 mil. A gente está procurando patrocínio. No momento, a gente está tentando várias empresas. Bernardo e Catarina desenvolveram até um projeto para buscar patrocínio não só para eles, mas para outros jovens poderem representar o Brasil no futuro. As pessoas que fazem a simulação da ONU, elas veem o que é o mundo de verdade, como elas podem mudar o mundo. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h35 da noite, horário de Brasília. Ótima noite para você, bom domingo e bom voto amanhã.